Olá, sejam todos bem-vindos, especialmente quem nos visita, seja bem-vindo. Que Deus nos abençoe por meio da sua palavra, nos oriente também, nos dê a certeza do seu perdão, nos fortaleça a fé. Nós vamos refletir no culto de hoje, como a gente pode ver, Estamos chegando ao final de mais um ano, uma virada, e nós vamos conversar sobre isso no culto de hoje. Como Deus esteve conosco, como Ele continuará nos abençoando e estando conosco no próximo ano que se inicia. Que Deus abençoe nosso momento de reflexão na sua palavra. Hoje é o primeiro domingo depois, ou melhor, o primeiro final de semana depois do Natal. Na quarta-feira nós comemoramos o Natal, então até a roupa litúrgica mudou, Acabou o período de advento, Jesus já chegou, já nasceu o nosso Salvador. Inclusive mantemos aqui a coroa de advento, e hoje não apenas as 4 velas que indicam as 4 semanas do período de advento, mas também a vela central, que nos remete ao nascimento de Jesus, a luz do mundo, que veio dar a sua vida para nos perdoar e salvar. Nós vamos cantar o primeiro hino. Os hinos serão projetados. Como eu amo o teu tempo. Como eu amo o teu tempo, como é bom vir aqui, alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Como eu amo o teu tempo, como é bom vir aqui, alegria a ti eu canto, ó meu Deus e Salvador. Quão felizes os que andam nos caminhos do Senhor, quão felizes os que creem e confiam em ti. Deus escuta quando oramos, ouve sempre o protetor. Do Senhor nós temos força, alegria e muito amor. Ficamos em pé, fazemos a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
A Deus nós nos dirigimos e lhe confessamos os nossos pecados, reconhecendo os nossos erros, a nossa desobediência aos mandamentos de Deus. E arrependidos, nós queremos também, esperançosos na graça, na misericórdia, no perdão que Deus nos dá em Jesus, nós queremos pedir que Deus perdoe todos esses nossos pecados e também que, através do perdão e orientado na palavra de Deus, o Deus Espírito Santo nos oriente por um novo caminho junto com o nosso Deus, seguindo a sua vontade, as suas orientações. Nós vamos juntos orar e assim fazemos a confissão dos pecados, dizendo: ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Lembramos durante a semana o nascimento do menino Jesus, que conforme o anúncio do anjo para os pastores nos campos de Belém, ele veio para salvar os pecadores. E isso se deu com a morte desse menino Jesus, depois quando adulto, quando foi pregado na cruz e ali ele sangrou e deu a sua vida para nos perdoar todos os pecados. E esses pecados, da parte de Deus, o meu Senhor, como ministro da palavra, anuncio a cada um de vocês, declarando esta maravilhosa notícia de graça e de perdão, dizendo: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, perdoados por nosso Deus, sem nenhum merecimento da nossa parte, mas onde a graça de Deus, a ação misericordiosa de Deus em nosso favor é completa e efetiva, totalmente dele. E isso deve nos alegrar, deve nos dar também um novo rumo, um rumo que é orientado pela palavra de Deus. E essa palavra de Deus nós queremos meditar, começando a leitura com o Salmo 124, que começa com uma pergunta: o que teria acontecido contigo, conosco, se Deus não estivesse ao nosso lado? Está bem no meio da Bíblia, nas Bíblias que nós temos aqui na igreja, na página 416 do Antigo Testamento, e faremos a leitura de forma responsiva do Salmo 124. Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. O povo responde: se Deus não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles nos teriam engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, e a enchente nos teria coberto, e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças ao nosso Senhor, que nos deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como o passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Podemos sentar? Nós vamos cantar a próxima canção, hino de gratidão, olhando para trás
neste ano que está findando, queremos dar graças a Deus pelas bênçãos que Ele derramou sobre a nossa vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. A leitura do Antigo Testamento encontramos no livro do profeta Sofonia, Abacuque. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 a 19. Onde nós teremos então, nesse texto, mesmo em meio à adversidade que ocorre na nossa vida, somos convidados a ver as bênçãos que recebemos de Deus e lhe render graças. Está no Antigo Testamento, nas Bíblias, aqui na igreja, na página 617, Abacuque 3, 17 a 19. Abacuque 3, 17 a 19, página 616. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça, e me leva para montanhas onde estarei seguro. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola encontramos registrada pelo apóstolo Paulo aos Romanos, livro de Romanos,
no capítulo 8, versículos 31 a 39. Mas ao final da Bíblia, no Novo Testamento, na página 129. E aqui, nesse texto bíblico, muitas coisas querem nos separar do amor de Deus. Mas diz então, afirmando aí o apóstolo Paulo, que nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por Cristo Jesus. Ouvimos então este texto bíblico. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, Paulo, pelas leituras. Nós vamos cantar o próximo hino. E este hino é como se fosse uma oração, um pedido que fazemos a Deus para Ele nos dar as suas palavras, também o seu pensamento. Dá-nos a tua palavra para podermos falar.
leitura do Evangelho está em Mateus capítulo 6, versículos 24 a 34, na página 7 do Novo Testamento. Nos colocamos em pé, em reverência à leitura do Evangelho conforme Mateus 6, 24 a 34, palavra do Senhor que diz: um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês: não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nem um de vocês pode encompridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia, basta suas próprias dificuldades. É aqui a leitura do Evangelho. Vamos juntos fazer a confissão da nossa fé cristã, proclamando juntos a nossa confissão com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar. Prepara a mensagem e cantaremos o próximo hino, que indica uma caminhada em que Deus está nos acompanhando, está ao nosso lado.
cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus de amor. Eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for irás me acompanhar. E assim por onde eu for irás me acompanhar. E assim por onde eu for irás me acompanhar. Deus nos abençoe em meditar da sua palavra. Os textos que nós ouvimos hoje servirão de base para a reflexão neste que é o último final de semana que temos culto neste ano de 2024 aqui na congregação São Lucas, onde daqui a poucos dias vamos também iniciar uma nova jornada, um novo ano, e queremos, utilizando os textos que lemos hoje no culto, para fazer uma reflexão sobre este tema. Deus nos acompanhando ontem, hoje e sempre. Então, olhando para este ano que está findando, como que ele foi para ti? Talvez, essa seja uma palavra a ser lembrada agora: gratidão. Será? Foi tranquilo o teu ano? E olhando aqui assim, tem duas famílias que tiveram a casa inundada, né? O seu Rubem lá e também o Eliseu, né? Olhando aqui, vejo que alguns estão enlutados, perderam família, ou um familiar, melhor dizendo. Olhar para trás, talvez também tenha nascido alguém tenha conseguido uma promoção, um emprego, ou o seu negócio foi bem sucedido, não ficou doente. Mas aqui eu quero trazer a reflexão justamente da gratidão em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao caos, em meio à enchente, em meio ao luto, em meio às dificuldades financeiras que passamos.
e dizer muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos abençoou até este momento. E aqui então, bem dentro desse tema, nos remete a essa reflexão do livro de Abacuque, que ouvimos hoje, a leitura do Antigo Testamento. E ali, Abacuque relata, olha, mesmo que falte, as figueiras não produzam frutas, as parreiras não deem uvas, as videiras não deem uvas, né? Os campos lá, as ovelhas não produzam lã ou a carne. Em meio à dificuldade, em meio a um cenário cheio de problemas, de adversidades, de problemas. E aí ele diz, olha, ainda que falte tudo. E aqui assim, não tem como a gente não lembrar do Jó. É um livro do Antigo Testamento, resumindo a história do livro, que é a vida de Jó. Ele perde tudo que tem, e ainda assim continua firme, continua conectado a Deus, não o abandona, louva a Deus, mesmo em meio ao caos, à dificuldade, mesmo perdendo tudo. E aí então, Abacuque registra assim, mesmo que tenha perdido tudo, mesmo assim, eu darei graças ao Senhor, louvarei a Deus, o meu Salvador. É difícil isso, é difícil para nós cristãos, ainda mais em meio a um contexto que nós vivemos aqui no Brasil ultimamente, em que se prega muita teologia da prosperidade, que quem é filho de Deus, quem acredita em Deus, ele vai ser bem sucedido e não vai ter nenhum problema na sua vida. Apesar de a Bíblia nos mostrar o contrário, inclusive usando como exemplo o próprio Senhor Jesus e os seus discípulos e os profetas do Antigo Testamento, que sempre viveram em meio à cruz, à dificuldade, aos problemas, e ainda assim, como fez o apóstolo Paulo e Silas, presos porque pregavam a palavra de Deus, eles estavam cantando a Deus na cela, lá na prisão, louvando a Deus. Assim também Abacuque nos ensina, nos dá esse exemplo, mesmo em meio às dificuldades, os problemas e as situações adversas que encontramos na nossa vida, nós somos levados à reflexão de ter gratidão, dizer, Deus, obrigado, apesar de tudo que aconteceu. E poderíamos aqui lembrar o hino de Lutero, o Castelo Forte, onde na estrofe ele diz, vida, bens, lar, família, que tudo se vá, porque o céu é a minha herança. Essa é a nossa herança. Essa é a promessa de Deus, que estará conosco. E há poucos dias nós lembramos o Natal, onde o Emanuel, o menino Jesus, veio estar conosco em meio a todo esse cenário difícil em nossa vida. E assim possamos dar graças e louvar a Deus, mesmo em meio a todo o caos e problema que há ao nosso redor. O salmo de hoje, o Salmo 124, o povo de Israel sai do Egito, passa o Mar Vermelho e tem
muitas complicações na sua caminhada. E aí nós cantamos antes de começar a mensagem, né, aquele hino tão bonito, né, em que a gente tem no refrão esse andar com Deus. Deus está caminhando ao nosso lado. Eu não sei, eu não posso falar por ti, mas eu posso falar das minhas experiências. E foram alguns tempos difíceis que tenho passado. Conheço também algumas realidades de algumas famílias da congregação que também passaram por situações difíceis. E ainda assim estão em pé. Alguns estão aqui presentes. E aí eu sempre me lembro e digo para mim mesmo esse salmo. E eu quero convidar para vocês lerem comigo. Que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Né? Se Deus não estivesse amparando, e eu diria até carregando, em meio a tanta dificuldade que encontramos, a tanta adversidade, eu não sei. Eu não tenho força. Eu não teria conseguido. Deus me fortalece. Deus me ampara. Mas, novamente, eu costumo dizer assim que as experiências ruins, elas viram boas histórias depois. E é legal quando a gente pode rir delas. E elas servem para nos calejar, nos fortalecer e nos ensinam também a testemunhar a nossa fé. Por que não assim dizer? Alguns vão dizer que é sorte, que é acaso, que não, foi o meu esforço, enfim. E eu diria, olha, não sei o que teria acontecido. E eu acho que teria acontecido pior se Deus não estivesse do meu lado. E Ele está do nosso lado. Ele veio ao nosso encontro em Jesus Cristo para nos amparar, nos salvar. Mas não olhando só para trás, olhando para frente, fazendo planos, né? Criamos expectativas, né? A gente diz, não, agora o ano que vem vai ser melhor. A gente sempre, né? Ano que vem vai dar certo aquela dieta que eu queria tanto fazer, né? E às vezes a gente tem muitas frustrações, muitos desapontamentos, mas por que não criar planos, ter expectativas de dias melhores? Olhar para frente com esperança, olhar para frente e saber que, assim como lá no problema, na dificuldade, na alegria, na vitória do passado, Deus estava ao meu lado, me amparando. Agora, indo em frente, seguindo a minha vida, seguindo os meus planos, Ele também estará ali ao meu lado, estará junto comigo, né? E infelizmente às vezes a gente é muito negativo, prefere olhar o copo mais vazio, né? O copo está com a água pela metade, né? Está vazio, ou ele está meio cheio. A gente às vezes é meio pessimista, né? E aí tem o texto do evangelho de hoje que nós ouvimos, né? Onde então Jesus nos diz, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Mas como não, né? A gente fica, né? A gente é ser humano, né? Jesus, está brincando comigo? Como não? Vou ficar preocupado? A gente fica preocupado. É difícil de descansar nos braços, na mão de Deus, e entregar a vida a Ele e confiar nele plenamente. Jesus então nos aconselha, não se preocupe, não se preocupem com o dia de amanhã, né? Ele usa ali o exemplo das flores, né? E dos pássaros. Os
pássaros, eles são cuidados por Deus. As flores são tão belas, né? Deus as criou, elas logo somem. É tão bonita uma flor, né? Mas quando vê ela murcha, ela morre. Ela foi criada por Deus e cuidada por Deus, assim como os passarinhos. E aí a pergunta: vocês não valem mais do que os passarinhos? Né? Vocês não valem mais do que as flores? E a resposta é claro que sim. Nós somos a coroa da criação, a criatura mais importante que Deus criou. Então, confie nele, descansem nele, façam os seus planos e coloquem em oração, pedindo para que Deus os ajude a concretizá-los. E aí tem esse versículo que é uma oração, e eu quero convidá-los para lerem junto comigo, né? Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, é aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Conta-se que um professor, ensinando seus alunos sobre prioridades, ele então trouxe, né, uma vasilha transparente assim, e então encheu aquela vasilha com umas pedras grandes, né? Estava sobre a mesa, e aí perguntou para os alunos, né? Está cheio? E aí os alunos olharam: sim, está cheio. Aí ele deu um sorrisinho, abriu uma bolsa, e aí colocou ali dentro daquela mesma vasilha, entre aquelas pedras grandes, umas pedras menores, né? Umas pedrinhas, né? E deu uma sacudida, uma ajeitadinha, e aí perguntou para os alunos: e aí, agora está cheio? Alguns já meio duvidando, olharam assim: acho que agora está cheio. Aí ele tirou de dentro da bolsa um pote com areia, e aí foi derramando ali, aquela areia foi se ajeitando, né? E aí ele perguntou: está cheio esse pote? A metade da turma já nem respondeu mais, né? Mas agora disse: não, agora está cheio, não tem mais como colocar alguma coisa ali dentro, né? Está bem no nível ali. E aí ele pegou de dentro da bolsa ali uma garrafa com água. Aí derramou ali, aí sim. E agora está cheio? Sim, agora está cheio, né? E essa reflexão, ele diz assim: isso tudo foi possível, sabe por quê? Vocês sabem por quê? Porque primeiro foram colocadas as pedras grandes, depois as menores, depois a areia, depois a água. Se tivesse sido ao contrário, não tinha dado certo. E aí na nossa vida é algo parecido, né? Quais são as nossas prioridades? Aquilo que é mais importante. E aí lembra o texto de hoje, que o próprio Jesus diz para ti e para mim: ponha em primeiro lugar as coisas mais importantes, a coisa mais importante na tua vida, enche ela com Deus, ponha Deus na sua vida. Essa é a prioridade. Aí depois vem as outras coisas menores. Ponha em primeiro lugar na sua vida Deus. Se você inverter, não vai dar certo, não vai funcionar. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, e todas as outras coisas Ele vai providenciar. Tudo aquilo que precisamos realmente, Ele não vai deixar faltar. E às vezes nos dá mais do que precisamos, que inclusive podemos repartir com quem não tem. Inclusive podemos ofertar para que a palavra de Deus continue sendo anunciada. Então, coloque na sua vida a palavra de Deus. Venha aos cultos nesse próximo ano, ouça a palavra de Deus. Venha à Santa Ceia, receba o fortalecimento na fé, a fé que recebemos no batismo. E assim, nada poderá nos separar do amor de Deus. E aí com esse texto nós concluímos a nossa reflexão de hoje. Nós vamos ter no próximo ano, na nossa vida, diversas coisas que querem nos afastar e nos separar do amor de Deus. Assim como foi no último ano, como foi na nossa vida até aqui.
E aí o apóstolo Paulo nos traz esse texto tão bonito de Romanos capítulo 8. Diz, olha, em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele coloca uma lista ali, perigo, morte, doença, perseguições e tantas outras coisas. Elas querem e vão procurar nos afastar de Deus, mas que Cristo nos mantenha conectado por meio da sua palavra, fortalecendo a nossa fé, e assim nada possa nos separar do amor de Deus. Então, meus queridos, novo ano vai começar. 2024 vai ficar para trás. Temos diante de nós 2025. E eu diria para vocês, sem sombra de dúvidas, a seguinte afirmação: Deus continua contigo, Deus continua comigo, Ele continua conosco. Que assim seja, em sua graça e seu amor. Amém. Queremos com gratidão, sabendo que Deus já nos deu tudo que nós precisamos para a nossa vida. Queremos reconhecer e trazer também as ofertas. Enquanto isso, nós vamos cantar o hino: tudo que eu tenho, Senhor. Na oração nós vamos incluir, agradecimento por este ano de 2024 e que Ele nos abençoe num novo ano que se inicia, o ano de 2025. Nós temos os aniversariantes da semana. No dia 23, o Vinícius Ren Esmeriz. No dia 24, a Lúcia Moraes. No dia 25, a Nair Brunes. No dia 27, a Margot Kirsten. No dia 29, o Augusto Beckenbach. Também queremos aqui registrar e orar pelos enlutados da falecida Ruth Moraes. Amanhã, inclusive, teremos no culto em memória, junto com a família enlutada.
e queremos orar para que assim Deus console e conforte os enlutados. A dona Ruth, ela veio a falecer no dia 22, né? 22 agora, alcançando 90 anos e 11 dias de idade. Nós oramos bastante aqui por ela e inclusive tive a oportunidade de visitá-la no hospital, mas ela acabou se enfraquecendo e como a própria família comentou, né? Comentamos sobre isso também na cerimônia de sepultamento, ela descansou, né? Ela que tinha uma fé vibrante, testemunhava muito sobre o amor de Cristo. Vocês podem permanecer sentados e falamos com Deus, o nosso Pai Celestial, em oração. Querido e bondoso Senhor, nosso Pai Celestial, o Senhor que nos deu a vida e mantém, o Senhor que concede tudo aquilo que precisamos para a nossa vida e sustento, nos dá também pessoas queridas, família, amigos. Também, querido Pai Celestial, nós recebemos da Tua mão graciosa o perdão dos pecados, a salvação em Jesus Cristo. E queremos também agradecer porque o Senhor tem nos abençoado ricamente, especialmente agora quando chegamos ao final de mais um ano e olhamos para trás e podemos perceber como o Senhor tem nos cuidado, nos abençoado, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a provações, a adversidades. Podemos louvar o Teu nome e render graças a Ti, porque estavas ao nosso lado sempre, nos dando forças e nos mantendo em pé, nos dando alternativas e nos encorajando. Senhor, nosso Pai Celestial, muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor concede aos aniversariantes desta última semana. Derrama sobre cada um deles ricas bênçãos do Teu amor. Também, Pai Celestial, nós queremos Te pedir para que esteja presente na vida de todos os que sofrem, principalmente os que estão doentes, que passam por dificuldades, que estão com depressão e enfrentam problemas nos seus relacionamentos familiares ou de amizade. Também aqueles que estão enlutados. Aqui lembramos a dona Ruth Moraes, que veio a falecer, e queremos que o Senhor console e esteja ao lado, fortalecendo e consolando a família enlutada. Senhor, nosso Pai Celestial, abençoa o futuro que vem pela frente, que possamos colocar a nossa vida em Tuas mãos, confiar em Ti, que possamos, querido Deus, assim descansar nos Teus braços, confiantes de que o Senhor vai nos dar tudo o que precisamos para a nossa vida e nosso sustento. Abençoa os planos que temos pela frente, que eles sejam abençoados e guiados por Ti, querido Deus. Esteja presente em cada lar, abençoa também a congregação São Lucas. Inclusive Te agradecemos porque esse foi um ano muito importante, onde muito foi conquistado, graças a Ti, Senhor nosso Deus. Foi possível ter a realização do ABITS, do PPCI, do Alvará, da congregação São Lucas. E que agora, no próximo ano, possamos, de uma forma unida, com trabalho voluntário, orações e também nossas ofertas, continuar pregando o Evangelho de Cristo para todo mundo.
Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Ficamos em pé e juntos oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Ninguém tem maior amor do que dar a própria vida em favor dos seus amigos. E isto fez Jesus por nós quando ofereceu a sua vida em sacrifício. Ao celebrarmos a Santa Ceia, conforme a palavra de Deus, recebemos com o pão e o vinho o verdadeiro corpo e sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. É uma bênção participar desta graciosa e íntima comunhão. Receberemos o perdão dos nossos pecados, o fortalecimento na fé e o crescimento no amor a Deus e ao próximo. Nós cremos, Senhor, demonstraremos esta fé em nossa vida, amando a Ti e o nosso próximo e seguindo os Teus ensinamentos. Que assim seja. Amém. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, entregou aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória minha. Semelhantemente, também tomou o cálice e entregou aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, este é o novo testamento no meu sangue, derramado para o perdão dos pecados. Todas as vezes que fizerdes isso, faça em memória minha. Que a paz de Cristo esteja contigo hoje e sempre. Amém. Podemos sentar. Para a distribuição da Santa Ceia, fazemos como de costume, começando aqui pelo meu lado direito, da frente para os fundos, depois o outro lado também, vindo dos fundos para a frente, sempre vindo pelo centro, e cada um volta pela sua lateral. Queremos convidar todos aqueles que são membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que foram instruídos e confirmados, e se porventura alguém não é membro da igreja e gostaria de participar da Santa Ceia conosco no outro momento, fale com o pastor ao final do culto e a gente encaminha e explica como fazer isso. Venham, porque tudo está preparado. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terás problemas que causam a dor. É nestes momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. É nesses momentos de vida assim podemos nos desesperar. Mas numa coisa podemos ter fé, que
Deus não irá nos deixar. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E quando partimos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar e a Deus louvaremos sem fim. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Ficamos em pé e rendemos graças a Deus. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque ouvimos a Tua palavra neste culto, recebemos a Santa Ceia e assim também recebemos perdão dos pecados, fortalecimento na fé em Cristo Jesus para a vida eterna. Este também aumenta o nosso amor para com o nosso próximo, nos encoraja a testemunhar Cristo para todos e a ter uma vida santificada. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina contigo por toda a eternidade. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podemos sentar? E para concluir, vamos cantar. Eu